Vamos agora para a demonstração da derivada da função seno, partindo da definição de derivada. Então vamos lá. A gente tem vamos dizer então, nosso problema é o seguinte: a gente tem uma f de x que é igual a seno de x e nós queremos chegar aqui a nossa f' de x. Bem, eu vou adiantar para vocês que a resposta é cosseno de x e agora eu vou tentar provar isso aí. Tentar não, espero conseguir, né? Vamos lá então. F' de x, a nossa definição de derivada, eu espero que você lembre, é aquela lá do limite de f de x mais Δx menos o f de x, tudo isso dividido por Δx, quando Δx tende a zero, beleza? Eu não vou demonstrar isso aqui que eu já fiz anteriormente algumas vezes. Então a gente vai aplicar isso aqui direto. Se eu quero f de x mais Δx e eu tenho f de x, tudo que eu tenho que fazer é substituir x mais Δx aqui. Então, essa nossa equação vai ficar assim: limite de seno de x mais Δx menos, quanto é o f de x? É o próprio seno de x, menos o seno de x. Não podemos esquecer, é claro, de dividir por ΔX, quando ΔX tende a zero. E aí, olha lá o que a gente ficou bem aqui. Isso aqui que a gente tem é como se fosse o seno, como se fosse não, é o seno da soma de dois ângulos. Geralmente a gente é acostumado a ver com seno de A mais B. Então a gente vai aplicar lá, eu espero que você lembre, aquele negocinho lá, que é assim: o seno da soma de dois ângulos é igual ao seno do primeiro vezes o cosseno. Opa, desculpe, botei aqui A, né? É o seno do primeiro, que é x, então o seno de x vezes o cosseno do segundo, que é ΔX, mais o cosseno do primeiro vezes o seno do segundo. Seno A, cosseno B, seno A. Não, desculpa. Enfim, acho que deu para entender. Isso aqui eu vou deixar assim mesmo. Se eu for falar, eu vou acabar me atrapalhando. Menos o seno de x. A gente tem que conservar ele aqui. Não vou falar isso aqui. Aí o negócio da minha terra tem palmeiras, onde canto sabe A, seno A, cosseno B, cosseno A. Beleza. Assim eu consigo lembrar. Dividido por ΔX, quando ΔX tende a zero. Aí olha só. Vamos reparar aqui em algumas coisas. A gente vai poder quebrar, eu espero que você lembre que o limite... Eu vou escrever aqui uma letra para ficar mais simples. De A mais B pode ser igual ao limite de A mais o limite de B. Beleza? A gente pode quebrar os limites. Então a gente vai quebrar aqui os limites. Mas a gente vai quebrar onde? A gente vai quebrar assim, ó. A gente vai quebrar isso aqui para um limite, porque aqui a gente tem uma soma. Beleza? E a gente vai quebrar esses outros dois numa soma separada. Então vamos lá. Vai ficar então o limite de cosseno de x, seno de ΔX, dividido por ΔX, quando ΔX tende a zero, mais o limite de... Eu vou botar esses outros dois aqui. Vai ficar então seno de x, cosseno ΔX, menos seno de x, que é o que sobrou aqui, ó, o que sobrou desse lado, o que sobrou aqui. Tudo isso dividido por ΔX. Assim, se você tiver um pouquinho de dificuldade com frações, talvez você esteja perguntando: mas Pedro, já não botou ΔX aqui? Sim, mas esse ΔX está dividindo todos, então ele tem que ir para cá também. Quando a gente quebra uma fração é assim. Então vamos lá, vou descer um pouquinho aqui para a gente terminar a nossa demonstração. Então vai ficar como isso aqui, ó? Vai ficar assim. Isso aqui é o limite fundamental trigonométrico, já que o ΔX tende a zero. Então eu vou passar o limite aqui logo. Vai ficar cosseno de x, já que isso aqui tudo tende a 1. Mas, agora eu vou ter que resolver esse limite. O que eu vou fazer aqui? Eu vou botar, ó, tem um seno aqui, tem um seno aqui. Vou botar o seno em evidência. Assim, você pode perguntar, por que eu não substituo direto? Bem, se você substituir direto, você vai ver que a gente vai ficar com uma divisão por zero aqui. Isso aí não vai ser muito legal. Aliás, a gente vai ficar com uma divisão de 0 por 0, beleza? Que é pior ainda, vamos dizer assim. Não, depende, né? Então a gente vai botar o seno em evidência. Seno de x vezes, o que vai ficar ali dentro? Cosseno de ΔX menos 1, que é o que sobrou ali, né? Botando o seno de x em evidência. Acho que todo mundo consegue ver isso bem tranquilo. Dividido por ΔX quando ΔX tender a zero. Aí você diz assim: Pedro, mas ainda não dá aqui, ó. Se eu substituir o ΔX, a gente vai ter problema, porque o cosseno de zero é 1. E não vai dar para a gente resolver isso. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos aqui para o nosso próximo passo. Eu vou multiplicar aqui essa fração. Eu vou conservar isso aqui, ó. Eu não vou reescrever, mas eu vou conservar ele aqui embaixo. A gente vai refazer...
vou escrever assim, cosseno de x. A gente vai ter que fazer o seguinte, para resolver essa fração aqui, resolver esse limite, a gente vai ter que multiplicar por cosseno de ΔX mais 1 e dividir por cosseno de ΔX mais 1 também. Lembrando que eu só posso fazer isso porque ó, é o mesmo termo, em cima e embaixo. Beleza? Aí esse aqui vezes esse aqui ó, vai ser a diferença de quadrados. Quer dizer, isso, diferença de quadrados, que é tipo assim, a mais b vezes a menos b é igual a quadrado menos b ao quadrado. Só escrever aqui pequenininho, bem feinho, mas só para lembrar. Então a gente vai aplicar isso ali, ó. Vai ficar então o limite de seno de x dividido por... Meu Deus. Seno de x dividido por... O que vai ficar aqui embaixo? Δx vezes o cosseno de Δx mais 1. E o que fica em cima? Vai ficar... Lembrando que é para multiplicar tudo aqui pelo seno de x. Vai ficar, então, cosseno ao quadrado de Δx menos 1 ao quadrado, que eu só vou escrever como 1, beleza? Mas se quiser escrever 1 ao quadrado, tudo bem. Aí, olha só, a gente ficou aqui com uma coisa que lembra um pouquinho a nossa relação fundamental lá, que é seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x é igual a 1. Tá parecido aqui, né? Só que a gente vai ter que isolar, ó, o cosseno ao quadrado menos 1, que é o que tem aqui. Então, eu vou passar esse menos 1 para lá. Vai ficar, então, cosseno ao quadrado de x menos 1 é igual a... Vou jogar o seno ao quadrado de x para lá. Vai ficar menos seno ao quadrado de x. Beleza? Só que aqui a gente tem Δx e não x. Então, obviamente, aqui vai ter que ficar... Vamos rolar aqui um pouquinho. Já está terminando. Vai ficar o cosseno de x mais o limite... Opa, desculpa, faltou botar bem aqui, Δx tendendo a 0, né? Claro, porque, ó, é o mesmo limite que está aqui. Então, isso aqui vai ficar o limite de seno de x dividido por Δx vezes o cosseno de Δx mais 1 de tudo isso. Ah, desculpa, aqui em cima faltou. A gente vai substituir isso. O que é isso aqui? Isso aqui é a mesma coisa aqui, menos seno ao quadrado de x. Só que eu vou escrever assim, ó. Já entender por quê. Menos seno de x vezes seno... Opa, desculpa. Eu me distraí aqui. Menos seno de Δx vezes o seno de Δx. Por que Δx? Porque aqui, ó, apesar de aqui eu ter dado exemplo com x, bem aqui é Δx. É claro e é evidente que essa relação vale para qualquer um, né? Se fosse x, se fosse b, qualquer coisa, contanto que esse ângulo aqui seja o mesmo desse aqui. Então, a gente ficou aqui, ó, com menos seno de Δx. Eu acho que eu estou confundindo um pouquinho. Aí a gente fez isso aqui. Eu vou só explicar rápido, ó. O que a gente fez aqui? A gente passou o seno para lá, isolou o menos seno ao quadrado de x, para ficar com isso aqui, que é o mesmo que a gente tem aqui dentro. Então, a gente substituiu. Só que aqui eu escrevi com x, deveria ter escrito com Δx, porque aqui é Δx. Mas é a mesma coisa, então eu botei aqui Δx. Isso aqui que está escrito aqui é a mesma coisa que menos seno ao quadrado de x, só é multiplicar aqui para dentro. Beleza? Mas por que eu escrevi desse jeito? Por um motivo muito simples. Que desse jeito que eu escrevi, a gente vai ficar com uma coisa que a gente pode reparar bem aqui, ó. A gente ficou bem aqui com o, mais uma vez, limite fundamental trigonométrico, não é verdade? Porque o Δx tende a 0, a gente pode fazer isso. Então, esses dois termos aqui eles se cancelam e se tornam igual a 1. Quando o Δx aqui dentro tender a 0, quanto vai tender tudo isso aqui? Tudo isso aqui, ó, vai tender a menos 1. Opa, desculpa. Vai tender a 0. Por que 0? Porque o seno de 0, já que Δx tende a 0, é igual a 0. Então, vai ficar 0 aqui. E aqui embaixo, vamos ver se vai dar um problema. Porque em cima a gente já viu que já zerou, né? Tem um 0 multiplicando aqui, tudo em cima vai zerar. Mas embaixo a gente ficou com cosseno de Δx. Quando Δx tende a 0, cosseno de Δx é igual a 1. Então, a gente ficou aqui com 1 mais 1. Esse termo corta para dar origem ao 2. Beleza? Então, ficou sem problema. A gente ficou, na verdade, então, com cosseno de x mais seno de x. Eu vou escrever aqui só para a gente ter uma ideia. Seno de x vezes 0 vezes 1 dividido por 2. Isso aqui é a mesma coisa que cosseno de x mais 0. Que é a mesma coisa que cosseno de x. Aqui esse 0 corta todo mundo. E aqui a gente conseguiu provar. Ah, lembrando que é isso que a gente estava demonstrando. A derivada de f de x. No caso, com o nosso f de x sendo aqui, ó, o seno de x. Muito obrigado. Até o próximo vídeo, hein? Demonstração um pouquinho demorada. Tchau.